E vem conferir a crítica da série Parasite The Grey. E eu finalmente consegui assistir a série live action chamada Parasite The Grey. E série live action porque ela é baseada num mangá que depois ganhou um anime. O mangá lançou nos anos 80 e nos anos 90, porque foi no final dos anos 80 e começo dos anos 90 que ele se encerrou, com um total de 10 volumes. Depois disso, em 2014 só, ele ganhou a sua adaptação para anime, que fez com que a obra realmente estourasse. Não que ela não fizesse sucesso nos anos 80 e 90, mas o que se tem que considerar é que ela não fez tanto sucesso, ela não era tão mencionada. E vale destacar, em 2014 ele pegou o conceito da obra e quando adaptou para anime ele trouxe uma estética diferente, um conceito diferente que mantinha a história, mas praticamente tem uma nova linguagem. Porque não que a arte seja ruim de Parasite no mangá, mas o anime realmente trouxe um novo design para tudo aquilo, trouxe um realismo que deixou tudo melhor. Inclusive, recentemente eu fiz crítica do anime aqui no canal e ele continua excelente. De animação, a trilha sonora, a história, tudo continua fluindo muito bem. E agora, em 2024, resolveram fazer um live action de Parasite. A Netflix resolveu fazer. E a Netflix está nessa fase de cada vez mais investir em live actions de animes e mangás. E agora foi a vez de Parasite. E eu demorei bastante para assistir, porque realmente eu não sabia se eu queria mesmo ver o resultado. E eu realmente me surpreendi. Não é o melhor live action do mundo, mas ele é acima da média, ele é bem feito, bem produzido, e ele consegue entregar uma coisa satisfatória. E uma coisa primeira que me agradou muito, e que para muitos fãs provavelmente deve ter sido uma crítica, aqueles fãs mais chatos, mas para mim me agradou, seria a forma como eles utilizaram o universo de Parasite para poder contar essa história. Porque para quem não sabe, Parasite The Grey, ele não conta a história do mangá e nem do anime. Ele conta uma história solo, uma história inédita, pode-se dizer assim. Porque a gente acompanha uma protagonista que não é o protagonista do mangá. Eles seguem o conceito inicial da obra, que seria: os parasitas invadiram o mundo. E a partir daí eles invadem o cérebro, eles controlam as suas ações motoras e você não sabe mais se é você ou não. Até que uma vez um parasita entra no corpo de uma pessoa, só que ele não consegue chegar diretamente no cérebro. Então ele controla partes do corpo da pessoa e meio que tem uma ligação com ela, algo que os outros não têm. Essa é a mesma premissa do mangá, só que com uma outra personagem. Inclusive tem uma revelação final, que eu não vou falar aqui, que é muito boa, que se liga com o mangá, mostrando que se passa nesse mesmo universo. E isso me agradou muito. E isso mostrou que o roteirista de Parasite The Grey, ele entende o que é uma boa adaptação. Uma boa adaptação não é você pegar quadro a quadro do mangá ou quadro a quadro do anime e simplesmente reproduzir em live action em tela. Até porque a gente está em outra mídia. O bom seria você pegar a obra original e a partir daí você conseguir interpretar que em uma outra mídia vai ter que ser de forma diferente. Aqui eles foram além. Eles pegaram o universo de Parasita e perceberam: e se a gente pegasse o universo e mostrasse um outro canto do mundo? E isso para mim é muito interessante, porque você pega um conceito inicial e a partir daí você utiliza ele de outra forma. Porque essa série, no fim das contas, ela funciona não como um live action, ele funciona como um spin-off da obra original. Você consegue ler o mangá, você consegue assistir o anime e ver o live action como um complemento para tudo que vai fazer. Óbvio, com a revelação final, pode ser que eles façam algumas mudanças que aí acabe com o mangá e com o anime. Mas quando você pensa até esse momento, ele funciona bem como um spin-off. Óbvio, nem toda obra dá pra fazer isso, porque muitas obras têm um protagonista fixo. Então é muito difícil você pegar e fazer um live action sobre alguém secundário. Mas agora quando você pensa em obras como apocalípticas, de mundos pós-apocalípticos, eu acho que funciona muito bem. E essa ideia é muito boa, porque a partir daí, a obra meio que ela poderia seguir com seus próprios pés. E por que eu falo isso? Porque ele não teria que ficar amarrado à obra que já está escrita no mangá. Eles poderiam, a partir daí, contar sua própria história. E a partir daí você vai ter seus pontos positivos e negativos, mas por você mesmo em relação ao roteiro. E aí a gente entra no roteiro da série. Eu acho que tem alguns pontos interessantes e alguns que não são tão interessantes. Como eu falei, a premissa inicial e a base de Parasita é muito interessante. Então a partir daí, a série consegue apresentar e desenvolver bem essa ideia ao longo da série. Mas eu acho que ao longo dos 6 episódios, a história vai caindo muito de qualidade. Eu acho que na parte da investigação, no começo dos episódios, ela funciona muito bem. É como se nos 3 episódios que a gente está
descobrindo o que é o Parasita, descobrindo o que é esse universo, conhecendo os personagens que vão fazer parte da história, fosse muito interessante. E dos 4, 5 e 6, que é a parte de desenvolver essa ideia, ter algumas revelações, eu acho que o roteiro não consegue trabalhar muito bem essa ideia. Isso acaba prejudicando muito a série como um todo, fazendo com que o seu terço final caia bastante de qualidade, e isso me incomode bastante. Eu acho que a partir daí, que era pra ter mais sequências de ação bem feitas, que era pra ter grandes revelações, uma investigação que já pode ter gancho pra próxima temporada, eu acho que é aí que vira um problema e a série cai bastante. Série essa aqui, inclusive, varia muito na sua qualidade técnica. Eu acho que o diretor, ele é muito inteligente na forma que ele tem que mostrar os parasitas, porque visivelmente essa é uma série que não tinha um grande orçamento. Então a partir daí, você tem que colocar parasitas, braços saindo, e ele sabe que em Parasita, você não tem aquela figura perfeita. Então a partir daí, você consegue brincar muito com o design dos parasitas. E isso eu acho que ele faz bem. Eu gosto muito como o diretor brinca muito com a escuridão das cenas para tentar esconder o CGI. Mas quando tem que ter o CGI, fica bem feio em tela e tira bastante do impacto. Inclusive, mais pro final da temporada, quando vai ter alguma sequência de ação, você sente que o diretor faz o possível, mas a falta de orçamento prejudica bastante a sequência de ação. E em Parasita, no anime, pelo menos, você tem ótima sequência de ação, e a sequência de ação é muito importante para mostrar a mudança do personagem em questão de quanto o Parasita vai dominando ele. Aqui eu senti um pouco de falta disso. Então eu acho que a série ela começa muito melhor que ela termina em todos os sentidos. Em questão de premissa, em questão das ideias que ele apresenta para ter discussões futuras, até na sequência de ação. Quando vai chegar pro final e tem que meio que concluir a história, eu acho que aí faz com que a série não seja excelente, seja só mediana pra cima. Óbvio, considerando os live action que a gente tem hoje em dia, ele continua sendo acima, mas é inegável que ele poderia ser muito melhor. Inclusive em atuação, não tem nenhum ator que realmente bom. São atores medianos que você vê que na hora que tem que entregar numa parte mais dramática, eles sofrem bastante também. Então, de novo, não é uma série ruim. Considerando o que eu esperava, ela me surpreendeu, mas é inegável que ela poderia ser melhor do que ela foi, inclusive em trilha sonora, porque uma das coisas que mais marca o anime de Parasite pra mim é a sua trilha sonora, e aqui ela é bem genérica como um todo. Se tiver uma segunda temporada, eu vou assistir, até porque o final ele me deixou muito empolgado pelo gancho final, pela surpresa final, mas a série como um todo é uma série de mediano pro alto. Pra você que gosta de Parasita, vale a pena assistir, e pra você que assistiu ou leu o mangá e tá com medo de assistir a série, pode ir sem medo, porque vai funcionar como um spin-off para tudo que você viu. Concluindo, Parasite The Grey poderia ser um live action muito melhor do que ele foi, mas é inegável que ele é uma surpresa do ano, em relação a como ele conseguiu fazer a sua adaptação da obra, a sua coragem em adaptação e o seu começo que é promissor. Infelizmente a série começa a se perder, e o roteiro começa a se perder bastante em como desenvolve a história e a mensagem. No fim, é uma série de mediano pro alto, mas com certeza se tiver uma segunda temporada eu vou querer assistir. E por isso que eu fecho a série Parasite The Grey com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Parasite The Grey? Você já leu o mangá? Você já assistiu o anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.